Bem-vindos! Hoje vamos espreitar os recantos mais escuros de uma igreja abandonada em Los Angeles. Há lá um segredo antigo, pulsante. Estamos a falar, claro, de Prince of Darkness, ou O Príncipe das Trevas, o filme de 1987 do John Carpenter. Um filme fascinante. É mesmo. E é uma obra que ainda hoje, gera debate, mistura ciência, religião, horror, de uma forma muito própria. Muito invulgar para a época, sem dúvida. Exato, saiu em outubro de 87 e na altura o terror americano estava muito virado para outras coisas, não é? Sim, o slasher está bem alta, o gore. Pois, e Carpenter foi por outro caminho. Quis mais desafiar ideias do que propriamente dar só sustos fáceis. Por isso, o nosso objetivo aqui é mesmo mergulhar a fundo nas fontes que temos sobre este filme. É muitas vezes subestimado, acho eu. Concordo plenamente. Queremos perceber as origens, os temas que ele toca, que são complexos, e o impacto que acabou por ter. É uma ótima abordagem. E, para percebermos bem o Príncipe das Trevas, temos mesmo de olhar para o contexto do Carpenter nessa altura. Ele vinha de uma fase complicada, não era? Sim, vinha de uma desilusão grande com o Hollywood. Principalmente depois do Jack Burton, de As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim, que não correu bem na bilheteira em 86. Ok. Sentia-se limitado. Muito. Sentia a interferência dos estúdios. E foi aí, nesse clima, que surgiu a colaboração com a Olive Films, uma produtora independente. Isso foi chave então? Completamente. Fizeram um acordo. 4 filmes, orçamento baixo, 3 milhões por filme. Mas, pronto, a contrapartida era essencial. Controle criativo total para o Carpenter. Liberdade total. Exato, e sem essa liberdade, quer dizer, um filme tão arriscado conceptualmente como este, se calhar nunca tinha sido feito. Pelo menos não assim. Então a frustração acabou por empurrá-lo para algo novo, interessante. E a ideia para a história veio de um sítio mesmo inesperado, ouvi dizer, algo com ciência. Exatamente, o Carpenter leu um livro sobre física quântica e ficou fascinado. Fascinado com os conceitos de matéria e antimatéria. Uau! Ele próprio disse que achou, e estou a citar de memória, interessante criar algum tipo de mal supremo e combiná-lo com a noção de matéria e antimatéria. Que ideia! Pegar num mal ancestral quase Lovecraftiano. Sim, e dar-lhe uma base na física teórica. Isso, na altura, foi muito original para o terror. Muda tudo. Sugeria que o horror mais profundo podia não vir do sobrenatural, mas das leis do nosso próprio universo. Leis que ainda mal compreendemos. Que perspectiva assustadora. E como é que isso se traduz na história, no filme? Bem, a trama arranca de forma, algo clássica. Morre um padre idoso de uma seita secreta, a Irmandade do Sono. Ok. E essa morte revela um artefacto, guardado há séculos numa igreja em Los Angeles, uma igreja já em decadência. O padre Loomis, que é o Donald Pleasence, o Pleasence. do Halloween. Claro. A presença dele deve ter logo um peso diferente. Sem dúvida. Ele descobre um cilindro antigo. E dentro do cilindro há um líquido verde, turbulhante, que parece vivo. Que imagem! E o que é que o padre faz perante uma coisa dessas? E aqui é que está o ponto de viragem. O Loomis percebe que a teologia, a fé tradicional, não explica aquilo. Não consegue. Fica sem ferramentas. Exatamente. Então toma uma decisão. Pouco comum para um padre. Contacta um físico quântico. O professor Howard Burak, que é interpretado pelo Victor Wong. Um físico. Que interessante. Aí começa logo o conflito do filme, imagino. Lá está. O choque e, talvez, quem sabe, a convergência inesperada entre a fé antiga e a ciência mais moderna. E esse professor Burak? Ele não é o típico cientista cético que vemos às vezes nestes filmes, pois não? Não, de todo. E é isso que o torna tão bom. O Burak é, sim, um académico brilhante, mas também é filosófico. É surpreendentemente aberto ao inexplicável. Ele não descarta a religião. Parece vê-la como outra forma de tentar perceber mistérios profundos. Há uma frase dele que é chave. Libertem-se de realidade clássica. A nossa lógica ao nível subatômico são apenas fantasmas e sombras. Uau! Isso é quase a tese do filme, como dizias. É mesmo. Ele admite que a nossa compreensão da realidade é limitada. Então o Burak junta uma equipa, os melhores alunos, colegas,
Físicos, matemáticos, linguistas. A Catherine Danforth, o Brian Marsh. Exato. Walter Kelly. Cria uma espécie de think tank académico que se instala na igreja para estudar o cilindro. Uma equipa de cientistas numa igreja abandonada a estudar um líquido verde demoníaco. A premissa é só por si fantástica. E o que é que eles descobrem? É aí que a coisa descamba. Bem, a investigação científica deles leva-nos a uma conclusão aterradora. O líquido não é só matéria estranha, é a essência. É a essência aprisionada do filho de Satanás. O quê? O filho de Satanás? Uma entidade que existe há milhões de anos. E pior, está a preparar-se para acordar e para libertar o Pai, o antideus. O antideus, uma força ainda maior? Sim, de uma dimensão alternativa, uma força cósmica. Espera aí. O filho de Satanás, explicado pela física, antimatéria, dimensões alternativas. Mas ainda havia mais, não era? A parte sobre Jesus Cristo. Isso é que é mesmo arrojado. Sim, essa é talvez a ideia mais audaciosa e controversa, claro. O filme sugere, através de textos antigos que a equipa decifra, Sim. que Jesus Cristo não era o Filho de Deus no sentido tradicional, mas sim um ser extraterrestre, um ser benevolente. Extraterrestre, a sério. Sim. A sua missão na Terra teria sido alertar a humanidade sobre esta entidade cósmica aprisionada, sobre a ameaça do antideus. Tentou dar-nos o conhecimento para nos defendermos. E a religião como a conhecemos seria... Uma interpretação distorcida dessa mensagem original, perdida e alterada ao longo dos séculos. Uau! Isso é pegar na mitologia cristã e virá-la de pantanas. Transforma tudo em ficção científica cósmica. Exatamente. Percebe-se porque foi controverso. É muito mais do que usar cruzes e água benta só como adereços de terror. Precisamente, o Carpenter não está a usar a religião de forma superficial, está a usá-la como ponto de partida para especular sobre cosmologia, sobre a natureza do bem e do mal como forças dimensionais quase físicas. É uma desconstrução e reconstrução temática muito ambiciosa, especialmente para um filme de terror de baixo orçamento. E falando nisso, no baixo orçamento, como é que fizeram isto tudo com apenas 3 milhões e em 30 dias de filmagens? Exigiu mesmo muita criatividade, imagino. Sem dúvida. Filmaram em locais reais de Los Angeles, como a Mission San Fernando Rey da Espanha ou Brant Park. Isso ajudou a dar autenticidade, uma atmosfera palpável. Sim, sente-se isso no filme. Mas as limitações orçamentais forçaram escolhas estilísticas muito inteligentes. O Carpenter e o diretor de fotografia, o Gary B. Kibb, usaram lentes grande angular e combinaram-nas com o formato anamórfico. O formato anamórfico, o que é que isso provoca visualmente? Basicamente, comprime a imagem na horizontal no negativo e depois é esticada na projeção. Uma consequência é que pode criar distorções subtis nas bordas do ecrã, especialmente com lentes grande angular. Faz o espaço parecer ligeiramente curvo ou errado. Subtil, mas eficaz. É. Não é algo óbvio, mas contribui para uma sensação subliminar de desconforto, como se a própria realidade estivesse a começar a deformar-se. E a iluminação muito escura, com aqueles contrastes fortes. Que é uma marca do filme. Sim. Foi em parte uma necessidade económica, mas o Carpenter transformou-a numa ferramenta narrativa. Usou as sombras para criar suspense, claustrofobia. Muito bem pensado. E também houve aquela história engraçada com o argumento, creditada a um tal Martin Quatermass. Ah, sim. Era o próprio Carpenter. Usou esse pseudónimo. Foi uma homenagem ao Nigel Kneale, o criador da série britânica Quatermass. Que era uma influência para ele, certo? Enorme. Essas séries misturavam ciência bastante rigorosa para a época, com horror e mistério. Foram fundamentais para o Carpenter. E o irónico O quê? é que o Vincent Canby, o crítico do New York Times, na crítica negativa que fez, atacou o argumento do Quatermass. Disse que era demasiado denso, cheio de jargão, sem fazer ideia que estava a criticar o realizador. Não acredito. Que história. Mostra bem como a abordagem mais intelectual do filme foi incompreendida de início. Totalmente. E houve outra colaboração assim, inesperada, não foi? Com o Alice Cooper. Sim. O Alice Cooper tem uma participação pequena, mas memorável. Faz de um sem-abrigo da zona, que acaba possuído pela influência maligna da igreja. Icónico. E não foi só uma aparição ao acaso. O manager do Cooper, o Shep Gordon,
era um dos produtores executivos. E o Cooper não só atuou de forma bastante sinistra, Sim. como também contribuiu com uma canção para o filme chamada Prince of Darkness, que toca naquela cena famosa em que ele empala uma personagem com uma bicicleta perdida. Brutal. E li algures que ele levou o adereço. Parece que sim. Aparentemente ele trouxe para o set a própria vara de bicicleta que usava nos espetáculos dele para simular empalamentos. Há ali uma certa coerência artística, não é? Entre a persona teatral do Cooper e o horror do Carpenter. É um detalhe fantástico. E não podemos falar de Carpenter sem falar da música. A banda sonora aqui também é dele, claro. Claro que sim. Composta com o Alan Howard, com quem ele já trabalhava desde Fuga de Nova York, é das bandas sonoras mais atmosféricas e eficazes do Carpenter, na minha opinião. Concordo. Foi até nomeada para melhor música nos Saturn Awards. Usaram uma combinação de sintetizadores analógicos e digitais da época, coisas como o Emulator I e 2, o Kurzweil 250, vários sequential circuits. E o que é que esses sintetizadores específicos trouxeram ao som, para além do som Carpenter, claro? Permitiram criar paisagens sonoras muito texturadas, muito eletrónicas. Não são só melodias assustadoras, são camadas de som, drones pulsantes, ritmos sintéticos que criam uma tensão quase constante. Um sentimento de presságio que está sempre lá. A música não só acompanha, faz parte da atmosfera. Exato. É parte da atmosfera opressora. E a estrutura da banda sonora, com temas como The Devil Awakens ou Hell Breaks Loose, marca a escalada do horror de forma muito, muito eficaz. A reedição expandida de 2008 mostrou ainda melhor a complexidade desse trabalho. É verdade, a música nos filmes dele é quase uma personagem por si só. E o elenco? Para além do Pleasence e do Victor Wong, que são fantásticos, como é que funcionou a dinâmica da equipa de cientistas? Olha, o Carpenter escolheu um grupo de atores jovens. A Lisa Blount, o Jameson Parker, o Dennis Dunn, que já tinha entrado no Jack Lemmon, a Susan Blanchard. Ele queria atores que tivessem boa química. Para parecerem uma equipa real. Exato. Queria criar a sensação de uma comunidade académica real. Um grupo unido de pessoas inteligentes a tentar resolver um problema impossível. E acho que conseguiu. Sim, funciona bem. A Lisa Blount, que faz que Catherine Danforth, a linguista, funciona um bocadinho como os nossos olhos no filme. Equilibra a vulnerabilidade com a determinação científica. E a relação dela com o físico Brian Marsh, o Jameson Parker, oferece um contraponto humano, um lado emocional que é necessário no meio daquela loucura científica e sobrenatural. Faz sentido ter essa ligação mais humana. E este filme, ele encaixa-se numa ideia maior dentro da obra do Carpenter, não é? A tal trilogia do Apocalipse. Exato. Embora não sejam sequelas diretas, O Príncipe das Trevas é considerado o segundo filme dessa trilogia temática. Começa com A Coisa, The Thing, de 82, e acaba com A Bíblia de Satanás, In the Mouth of Madness, de 94. Partilham temas? Sim, partilham temas semelhantes. A ameaça de forças cósmicas incompreensíveis, a fragilidade do nosso conhecimento, a nossa impotência perante o que é verdadeiramente alienígena. Mas cada um aborda isto de maneira diferente. Como assim? A Coisa foca-se na paranoia, na perda de identidade. A Bíblia de Satanás questiona a própria natureza da realidade e da ficção. E O Príncipe das Trevas, lá está, centra-se neste confronto ciência versus religião. Duas formas humanas de conhecimento perante um horror que as ultrapassa. Essa ligação temática é mesmo fascinante. Mencionaste influências como Lovecraft antes. Como é que o Carpenter atualiza essas ideias? A influência de H.P. Lovecraft é clara, sim, no conceito do horror cósmico, a ideia de entidades ancestrais, indiferentes, cuja existência nos diminui. E o conhecimento sobre elas leva à loucura. Mas o Carpenter dá-lhe uma roupagem mais moderna, quase científica. Com a física quântica. Exato. As entidades não são só monstros antigos. Estão ligadas a conceitos como antimatéria, dimensões alternativas, teorizadas pela física quântica, e em vez dos cultos secretos e decadentes de Lovecraft, temos uma organização religiosa estabelecida, a Irmandade do Sono, que guarda o segredo há milénios. E, visualmente, falaste da iluminação, mas há mais alguma influência clara? Sim, visualmente nota-se também a influência do expressionismo alemão, principalmente no uso da luz e da sombra pelo Gary B. Keeb. De que forma é que isso se manifesta, concretamente? Vê-se na forma como ele trabalha a iluminação. As sombras não são só ausência de luz, são profundas, quase sólidas, escondem ameaças. Há contrastes muito fortes entre luz e escuridão, criando espaços negativos que sugerem perigo.
Os enquadramentos são muitas vezes claustrofóbicos, mesmo em espaços maiores, e os ângulos de câmara são por vezes estranhos, não convencionais. Contribuem para o mal-estar. Exatamente. Contribuem para essa sensação de que algo está fundamentalmente errado com o mundo do filme. É uma estética que faz lembrar clássicos expressionistas, como O Gabinete do Dr. Caligari ou Nosferatu, onde o ambiente reflete a perturbação interior. Mesmo com as limitações de orçamento, os efeitos práticos parecem ter sido bastante eficazes para a época. Sim, o trabalho de maquilhagem e efeitos especiais, supervisionado pelo Mark Shostrom, é notável para o dinheiro que tinham. Conseguem criar imagens que são genuinamente perturbadoras, sem depender demasiado de sangue e vísceras, de gore explícito. Há algum exemplo que se destaque? Para mim, um exemplo marcante é a transformação gradual da personagem Kelly, a Susan Blanchard, naquilo que parece ser o receptáculo físico da entidade. A maquilhagem é grotesca, mas ainda deixa ver traços da atriz por baixo. O que torna tudo ainda mais inquietante. Pois, de alguma forma é mais inquietante de se fosse só um monstro completamente irreconhecível. Mantém ali uma réstia de humanidade distorcida. E como é que tudo isto foi recebido na altura? Já falaste da crítica do New York Times. Não foi bem, pois não? Não, a recepção inicial foi francamente fraca. Fez pouco mais de 14 milhões de dólares mundialmente. Ficou tipo na 74ª posição das bilheteiras de 87. Tão baixo. Sim, e as críticas foram maioritariamente negativas ou, pronto, indiferentes. Diziam que era lento, confuso, pretencioso. Não perceberam a proposta. Parece que não. Nem o público nem a crítica estavam muito receptivos a um filme de terror tão cerebral, que pedia para pensar sobre física quântica e teologia enquanto lidava com possessões e mortes bizarras. As expectativas do género na altura eram se calhar mais diretas, mais simples. Mas o tempo, felizmente, parece ter sido mais generoso com o filme. Hoje é visto de outra forma. Definitivamente. Com o passar dos anos, e especialmente com o vídeo doméstico, que permitiu ver e rever, Sim, isso ajuda, muito. o Príncipe das Trevas começou a ser reavaliado. O que antes era visto como fraqueza, a complexidade, a mistura de géneros, passou a ser visto como a sua força. A forma como antecipou debates sobre os limites da ciência e da fé perante o desconhecido parece hoje bastante presciente. Atual, quase. Sim. Críticos e académicos começaram a reconhecê-lo como uma obra singularmente ambiciosa, dentro da filmografia do Carpenter e do terror em geral. Tornou-se, sem dúvida, um clássico de culto. E que tipo de legado deixou? Achas que vemos a sua influência noutros filmes? Sim, acho que sim. Deixou uma marca no chamado terror intelectual ou terror científico. Filmes como Event Horizon, Horizonte Final, que também mistura horror cósmico com física. Sim, tem pontos de contacto. Ou até The Mist, o nevoeiro, com aquela visão e o apocalipse vindo de outra dimensão, devem algo à abordagem do Carpenter aqui. Ele ajudou a popularizar a ideia de que o terror pode vir de conceitos científicos complexos, das suas implicações filosóficas, não só de monstros. Para além da influência em filmes, o próprio filme gerou um culto, não foi? Sim, gerou um culto considerável. Aquela frase que é transmitida do futuro, "This is not a dream", tornou-se icónica. As imagens dos sem-abrigo ameaçadores, liderados pelo Alice Cooper ou do próprio Cilindro Verde, são visualmente muito fortes. E a banda sonora, como já dissemos, é venerada. Tem muitos fãs na música eletrónica e entre cinéfilos. Aprofundando um bocadinho mais os temas, esse confronto entre razão e fé é talvez o mais óbvio, mas como é que o filme o explora exatamente? Olha, o filme parece sugerir que ambas são ferramentas humanas. Ilimitadas. Nem a ciência super avançada do Iraque, nem a fé profunda do Loomis oferecem respostas completas para aquilo que eles estão a enfrentar. Ambas falham, de certa forma. Ambas as personagens, de maneiras diferentes, têm de confrontar os limites dos seus próprios sistemas de crença. E a natureza do mal aqui é fascinante. Não é só espiritual. É apresentada como uma força física, ligada à antimatéria. Cósmica, antiga. Opera segundo leis que nós não compreendemos. E a reinterpretação de Deus e Satanás. Ou antideus, sim, como forças opostas de dimensões diferentes. É uma cosmologia mesmo radical e perturbadora. E tudo isto é orquestrado pela direção do Carpenter, que já tinha aqui uma grande maturidade, não é? Sem dúvida. Ele consegue equilibrar elementos muito diferentes, o horror visceral, a especulação científica, a filosofia, até momentos de humor negro com um ritmo muito controlado.
E consegue, como dizíamos, transformar as limitações de orçamento em trunfos estéticos. Cria uma atmosfera de claustrofobia, de tensão palpável. E o argumento, apesar de denso, funciona. Funciona. Mesmo com a densidade científica, consegue desenvolver as personagens através das reações delas, dos debates intelectuais. Isso permite explorar as ideias complexas sem perder o impacto emocional. A forma como usa Los Angeles também é interessante. Não é só um cenário passivo, pois não? Não de todo. Cria um contraste muito interessante. O isolamento, o cerco, acontecem no meio de uma metrópole moderna. A igreja torna-se um microcosmos sitiado, um refúgio precário contra um mal que se infiltra a partir das margens da sociedade, o sem-abrigo e do próprio tecido da realidade. E a escolha de locais reais. Sim, locais com história, como a Mission San Fernando Rey, ancoram o horror cósmico numa sensação de passado tangível, decadente. E a paleta de cores do filme, aqueles verdes doentios, os castanhos terrosos, as sombras profundas, reforçam visualmente essa sensação de algo antigo e corruptor a emergir. E a tecnologia mais recente também ajudou esta reavaliação do filme, certo? As edições em Blu-ray e 4K? Sim, essa segunda vida do filme no mercado de vídeo foi crucial. Permitiu que as pessoas o revissem com mais atenção. E as edições mais recentes, como o Blu-ray, especialmente a remasterização em 4K Ultra HD da Scream Factory, com Dolby Vision na imagem e Dolby Atmos no som, são importantes. Permitem ver e ouvir melhor. Exato. Permitem apreciar a cinematografia e o desenho sonoro complexo com uma clareza que, se calhar, nem era possível na altura do lançamento original. Os novos espectadores podem experienciar as texturas visuais, as sombras profundas, a paisagem sonora imersiva, de uma forma que realça ainda mais a atmosfera que o Carpenter queria criar. E os extras dessas edições também ajudam? Muito. O material suplementar, comentários áudio, documentários, entrevistas, tem sido fundamental para contextualizar o filme, para perceber as intenções do realizador. E isso alimenta, claro, a reavaliação crítica. Por tudo isto, O Príncipe das Trevas continua a ser uma das obras mais intrigantes e, diria eu, ainda algo subvalorizadas do John Carpenter. Representa o lado dele mais experimental, mais ambicioso intelectualmente. Sim, concordo. E a forma como foi redescoberto e reavaliado ao longo do tempo é uma prova de que, às vezes, a arte que desafia convenções precisa de tempo. Precisa de tempo para encontrar o seu público e ser compreendida. Não é um filme fácil. Pronto, exige atenção, exige reflexão. Exatamente. E talvez seja por isso que continua tão relevante hoje. Levanta questões sobre ciência, fé, a natureza da realidade, os limites do nosso conhecimento, questões que ainda ecam nos debates de hoje. Sem dúvida. Recusa respostas simples. Prefere explorar as zonas cinzentas, as verdades desconfortáveis. É, acho eu, um filme essencial para quem procura um terror que vá além do susto imediato. Um terror que incomoda a mente tanto quanto arrepia a espinha. Uma boa definição. O que nos leva talvez a uma última reflexão, quase um eco do próprio filme. Será que as nossas ferramentas para compreender o universo, sejam elas a física de ponta ou a fé mais profunda, nos preparam realmente para o confronto com algo que desafia a própria estrutura da nossa realidade? O que acontece quando esses mapas que nós criamos para navegar o mundo se revelam desesperadamente insuficientes perante o abismo do desconhecido? Esse abismo que uma obra como O Príncipe das Trevas nos sugere que pode mesmo existir.